Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira eu vou sugerir 3 boas opções de contratações para a lateral direita do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, dando sequência ao scout que foi publicado na última terça-feira aqui no canal Palavra do Atleticano, onde eu sugeri zagueiros que eu entendo que poderiam reforçar com qualidade o elenco do Atlético Paranaense para a sequência da temporada. E nesta quinta-feira é a vez da lateral direita. Eu vou sugerir 3 nomes de jogadores que eu considero que poderiam reforçar com qualidade a equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann, pelo menos daqui até dezembro. E nos mesmos moldes do vídeo publicado na última terça-feira, serão 3 jogadores, todos eles brasileiros, de contratação que eu considero acessível, tanto em termos de valores a serem investidos, quanto em termos de salários a serem pagos. E por último, mas não menos importante, são jogadores que vêm atuando com um mínimo de regularidade, ou seja, que têm aí condição física e ritmo de jogo e capacidade, consequentemente, de causar algum impacto em caráter imediato caso sejam contratados. E o meu primeiro escolhido para o vídeo de hoje é Gustavo Garcia, lateral direito formado pelas categorias de base do Palmeiras, que se profissionalizou pelo Clube Alviverde Paulista e defendeu por empréstimo as cores do Nacional da Ilha da Madeira na temporada 24-25 da Liga Portugal. Em 30 de junho de 2025, se encerra o seu empréstimo ao Nacional e o lateral direito de 23 anos de idade retornará ao Palmeiras, onde tem contrato até 31 de dezembro de 2027. Com o Agustín Giai, lateral direito argentino, contratado do São Lourenço, como um dos destaques da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira, e os experientes Marcos Rocha e Mike como opções para essa posição no elenco do Palmeiras, eu acredito que é pouco provável que o Gustavo Garcia seja reintegrado ao elenco palmeirense e um empréstimo até o final da temporada, com ou sem opção de compra, mas se houver opção preferencialmente com, me parece uma boa solução para todos os envolvidos. O segundo nome que eu escolhi é o lateral direito Heitor, formado pelas categorias de base do Internacional. O Heitor se profissionalizou pelo Colorado Gaúcho e defendeu por empréstimo as cores do Cercle Bruges, no futebol da Bélgica, Ferroviária e Mirassol entre 2022 e 2023. Em 2024, ele assinou contrato para defender o Guarani, um contrato definitivo, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, e desde janeiro de 2025 ele veste a camisa do Portimonense no futebol de Portugal, mais especificamente na Liga Portugal 2, segunda divisão do futebol português. O seu contrato com o Portimonense é válido até 30 de junho de 2026, porém eu creio que seria uma contratação simples em termos de valores a serem investidos, por ser um clube de menor expressão em Portugal, que disputa a segunda divisão portuguesa, e que, consequentemente, teria pouco poder de resistência a uma investida de um clube como o Atlético nesse momento, que, pelo que se sabe, pelas últimas informações, vai fazer algum investimento para contratar novos jogadores. E a minha última escolha, essa já procurada pelo Atlético, é o lateral direito e volante, meio-campista Matheus Alexandre, formado pelas categorias de base da Ponte Preta, que defendeu também por empréstimo o Corinthians B, a Inter de Limeira e o Curitiba entre 2019 e 2022, e vestiu a camisa do Cuiabá entre 2023 e 2024. No início da atual temporada, o Matheus Alexandre foi contratado pelo Sport, que adquiriu os direitos econômicos do lateral direito de 26 anos de idade pelo valor de 9 milhões de reais e assinou um contrato com ele válido até 31 de dezembro de 2028. Segundo as últimas informações, o Atlético tem interesse no jogador e a negociação poderia evoluir para um empréstimo com opção de compra, que poderia se converter em uma obrigação caso alguns objetivos pré-estabelecidos no contrato fossem atingidos, o que eu imagino que envolveria o acesso do Atlético de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A grande questão aqui, desculpe, a minha única grande preocupação em relação ao Matheus Alexandre, diz respeito ao valor dessa opção / obrigação de compra. Porque, honestamente, conhecendo o Matheus Alexandre de outros carnavais, é um jogador de um nível até razoavelmente aceitável, especialmente pensando numa Série B de Campeonato Brasileiro, mas que não vale os 9 milhões de reais que o Sport investiu para tirá-lo do Cuiabá. Eu acredito que se o Atlético conseguir um contrato para comprá-lo em boas condições, em condições aceitáveis, por um valor próximo da metade desses 9 milhões, talvez seria um valor mais justo, mais razoável, pelo jogador que o Matheus Alexandre é.
E é claro que, como é de praxe aqui do canal, senão esse vídeo inclusive ficaria muito curto, nós vamos dar uma analisada nos números desses três jogadores. Chegamos então com as nossas estatísticas já na tela, pessoal. E antes de mais nada, é importante esclarecer que as estatísticas do Gustavo Garcia dizem respeito à participação do lateral direito com a camisa do Nacional da Ilha da Madeira na temporada 24-25 da Liga Portugal 1, a Liga Betclic, primeira divisão do futebol português. Por sua vez, os números do Heitor dizem respeito à participação do lateral com a camisa do Portimonense no primeiro semestre de 2025, né, durante a temporada 25 da Liga Portugal 2, segunda divisão do futebol português. E por último, mas não menos importante, Matheus Alexandre tem as suas estatísticas relacionadas às suas poucas partidas pelo esporte na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. E antes de mais nada, o que primeiro chama a nossa atenção é o alto número de partidas e a alta minutagem, principalmente de Gustavo Garcia e Heitor. O Heitor, vamos sempre bom lembrar, chegou a Portugal na metade da temporada, por isso menos jogos em relação ao Gustavo Garcia, mas uma alta média de minutos por partida, um alto número de minutos, o que significa que qualquer um desses dois jogadores, se contratados pelo Atlético, estariam prontos para causar um impacto imediato assim que a janela de transferências fosse aberta lá no mês de julho, tá? Em termos de participações em gols, destaque para o Gustavo Garcia, que é um lateral bastante produtivo em termos ofensivos, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. 3 assistências para ele, nem Heitor nem Matheus Alexandre até o presente momento conseguiram marcar gols ou conceder assistências pelos seus respectivos clubes. Em termos de participação com a bola, quem menos oferece é o Matheus Alexandre, que é um lateral de perfil mais defensivo, mais discreto, de um cumprimento de um papel mais tático, né? Inclusive pela questão da estatura. O Matheus Alexandre é um jogador de quase 1,90 m de altura, na comparação com o Gustavo e com o Heitor, que tem cada um aí por volta de 1,75 m, é um jogador de menos mobilidade. Aqui quem tem destaque com a participação com bola é o Heitor, com 64,5 ações com bola por 90 minutos, 27,7 passes nesse período, com 81% de precisão, e logo atrás a gente tem o Gustavo Garcia, com 64 ações com bola, 26,3 passes completados, com 75% de precisão. E eu sei que 75% de precisão é um número que assusta um pouco, mas a gente precisa lembrar que no campo defensivo esse número do Gustavo é maior, é perto de 90%, e principalmente a gente fala de um lateral que participa muito mais no campo ofensivo, que arrisca muito mais e que consequentemente vai ter um índice maior de erros por esse motivo. Agora, se a gente for olhar em termos de cruzamentos certos, o Gustavo é quem mais acerta cruzamentos por 90 minutos, com 1,2. É quem tem o melhor índice de acerto, com 32%, que é um número muito respeitável. E principalmente é quem mais concede passes decisivos por partida. E chama muita atenção o número de grandes chances criadas pelo Gustavo Garcia na primeira divisão do futebol português. 10 grandes oportunidades criadas não é pouca coisa quando se trata de um lateral direito. Mas em se tratando de defensores, como é o caso de lateral, evidentemente que a gente não vai parar nesses números ofensivos e vamos tentar entender também o que cada um é capaz de entregar no campo defensivo, né? Acho que a primeira função do lateral é se defender, é saber defender. O Matheus Alexandre é quem mais consegue desarmes por 90 minutos, até por uma questão de uma vantagem física, como eu mencionei, é um jogador bem mais alto e consequentemente mais forte na comparação com o Heitor e o Gustavo. O Matheus soma 3 desarmes por 90 minutos, mas o Gustavo e o Heitor não fazem feio, 2,1 e 2,2 desarmes respectivamente, são números bastante aceitáveis. A gente vê o Heitor como líder em interceptações com 1,6 por 90 minutos, seguido mais ou menos de perto pelo Gustavo Garcia com 1,3, e o Matheus Alexandre é quem menos recupera bolas por essa ferramenta, né, por essa estatística, com uma só a cada 90 minutos. E em termos de bolas rebatidas, o Matheus Alexandre se destaca com 3, mas nem Gustavo Garcia nem Heitor ficam muito distantes dele nesse quesito. A grande questão, ou a grande fragilidade do jogo do Matheus Alexandre em 2025, diz respeito ao alto número de dribles sofridos, 2 por partida não é pouca coisa, e 0,8 do Gustavo e 0,9 do Heitor não são números ideais, mas são números até aceitáveis para laterais. Não poderia ser muito mais alto do que isso, mas acho que dá para trabalhar, especialmente quando a gente considera que ambos são laterais de perfil um pouco mais ofensivo, especialmente o Gustavo. Em termos de capacidade física, duelos físicos dentro de campo, vantagem para o Gustavo Garcia, com 4,3 duelos vencidos por 90 minutos e 61% de eficiência nesses lances, seguido mais ou menos de perto pelo Heitor, em termos de números absolutos e números relativos, 3,6 com 55% de eficiência, desculpe. Agora o Matheus Alexandre não fica longe em termos de números absolutos, mas o aproveitamento dele em vitórias de duelos terrestres é muito, muito baixo, 36% somente.
E aí, em duelos aéreos, é onde o Matheus Alexandre vai levar um pouco de vantagem, ou vai levar já bastante vantagem, para ser mais preciso, pela questão da estatura. Com 1,88m, ele é quem mais vence duelos aéreos por 90 minutos com 2, contra 0,7 do Heitor e 0,6 do Gustavo Garcia. Agora, quem mais tem eficiência nesse quesito é o Heitor, que venceu 54%. Não é um número, não são números ruins para laterais nenhum deles, tá? Em termos disciplinares, são jogadores que não tomam tantos cartões assim. Acho que o Matheus Alexandre no Campeonato Brasileiro, como o início do esporte é bastante ruim, foi muito amarelado e preferencialmente a gente vai falar daqui a pouquinho, talvez seja a minha última opção entre os três, mas nenhum deles tem números alarmantes nesse quesito. Então, recapitulando, Gustavo Garcia, primeiríssima opção, acho que é um jogador que dificilmente vai ter espaço no Palmeiras e que poderia fazer muito bom proveito de um empréstimo a um clube importante estruturado como é o caso do Atlético, e se o Atlético conseguir uma opção de compra, melhor. Se não conseguir, tudo bem também, contrato para ele até 31 de dezembro, depois o Palmeiras que decida o que fazer com o jogador. Na sequência tem Heitor é um lateral direito que eu particularmente gostava no início da carreira, fiquei feliz em saber, nos últimos dias, que ele conseguiu reencontrar o seu melhor nível lá em Portugal. Tomara, eu imagino, né, projeto que voltando ao Brasil ele conseguiria entregar também um bom nível de rendimento. E por último, Matheus Alexandre, que eu considero um jogador que seria útil, mas me preocupa aí os valores envolvidos. Então é isso, gente. Quero saber a opinião de vocês também, claro. O que vocês acharam dos 3 nomes que foram trazidos e sugeridos aqui no vídeo de hoje? Eu acho que são nomes mais interessantes do que esses jogadores que estão aí encostados no futebol brasileiro há muito, muito tempo. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. O objetivo em 2025 é chegar aos 5 mil inscritos, e se isso acontecer, eu vou sortear uma camisa oficial do Atlético Paranaense para um inscrito aqui do canal. Fica registrada a minha promessa. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, e até a próxima!